Sejam todos bem-vindos. E vamos dar início à nossa palestra da noite de hoje com a leitura do Evangelho. O ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tratai, sobretudo, de amar aos que provocam indiferença, ódio, desprezo. O Cristo, que deveis tornar o vosso modelo, deu-vos exemplos de abnegação, missionário do amor. Amou até dar o sangue e a própria vida. O sacrifício de amar os que ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso precisamente o que vos torna superiores a eles. Se vós odiasseis como eles vos odeiam, não valeria mais do que eles. E essa é a hóstia imaculada que ofereceis a Deus, no altar dos vossos corações. Hóstia de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até ele. Mas, embora a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos a nós, irmãos, não endurece o coração para os maus procedimentos. É essa, pelo contrário, a prova mais penosa. Eu o sei, pois, durante minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Mas Deus existe e pune nesta e na outra vida os que não cumprem a lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Eu convido os irmãos a fechar levemente os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, agradecendo a Ele as bênçãos que derrama sobre nós neste momento. Agradecemos o imenso amor que tem por cada um de nós e que essas bênçãos possam envolver a todos os irmãos que buscam esta casa, que hoje nos fizeram presente, a cada irmão que convive conosco no nosso dia a dia, a todos que convivem conosco nos nossos lares, no nosso trabalho, e onde quer que estejamos, que possam ser todos envolvidos com essa luz de amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, mas perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida que vamos perdoando aqueles que nos ofenderam. E não nos deixe cair em tentação, livrando-nos de todo mal, e que assim seja. E para a nossa palestra de hoje, temos a nossa irmã aqui na casa, a Gabriele, Gabi, seja bem-vinda, Gabi. Fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Todos bem? E bom, então que a gente possa fazer algumas reflexões hoje sobre algumas coisas. Primeira reflexão. O que nos traz ao centro espírita? Não precisa me responder. Só para vocês. Normalmente a gente chega no centro espírita pelo amor, mentira, ninguém. Pela dor, sim, todo mundo. O que são as nossas dores? Lembraram lá de vocês? Então agora a gente vai começar a falar. Lá no capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Tem uma partezinha que fala assim, ó, o mal é um remédio. Concordam? O que é esse mal que ele fala? Fica estranho, né? O mal é o remédio. O remédio não é bom, né? Se fosse bom, não era vendido em farmácia. Apesar de que agora algumas vendem alguns doces, né? Mas
Se fosse bom, o remédio não era vendido em farmácia. O remédio ele é amargo, né? Mas ele tem uma função. Se a gente está doente, a gente precisa tomar o remédio para a gente melhorar. Esse trecho é um trecho de Santo Agostinho. A gente vai ir parte a parte, falando, e aí eu vou fazendo perguntas para vocês pensarem. Vai ser um pouquinho diferente. Vai ser uma atividade. Depois a gente faz a prova no final. Mentira, não faz. Aí ele começa assim, ó. Será a Terra um lugar de gozos, um paraíso de delícias? Apesar de a gente ver que alguns acham que vieram no mundo a passeio, né? Porque parece tudo às mil maravilhas, porque a gente olha só o por fora. A gente não olha o que aquela pessoa passa por dentro. O que ela tem ali. Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para que os que nascessem nesse vale das dores? Que dores são essas? Quais são as nossas dores? Cada um tem as suas. Assim como cada um tem uma forma de lidar com as suas dores. A gente não pode exigir do outro que lide com uma dor como a gente lida. Porque cada um tem um entendimento. Mas a gente já parou para pensar o porquê das nossas dores? As nossas dores são os maus. A gente vive num mundo de provas e expiações. Fechou? Temos algumas obras do Divaldo ali que falam, né, no mundo de transição, no novo mundo de regeneração, né? Que está falando justamente desse processo que o mundo está passando. Espera lá, é o mundo que está passando ou somos nós que estamos nos transformando? Para chegar no mundo de regeneração. Se a gente está tudo bem, a gente faz algum esforço para mudar? Se nada nos incomoda, a gente faz algum esforço para sair da zona de conforto? Não. Porque é mais cômodo a gente ficar na zona de conforto. É mais prático. É mais tranquilo. Não exige suor nosso. Mas aí eu digo, estaremos mudando para o mundo de regeneração? Essa partezinha do evangelho aqui, ela já foi escrita há algum tempo. 1850, alguma coisa. Sigamos. Esperai, pois, todos vós que aí viveis, caustigantes lágrimas e amargo sofrer, e, por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para os céus e bendizei do Senhor por ter querido experimentar-vos. Quem de nós, agora vocês pensem sinceramente, porque o pensamento ele gera uma caixinha aqui que todo mundo vê. Quem de nós agradece as dores que tem? Ah, Gato, tá maluca, né? Por que eu vou agradecer a dor? Se a gente não entender o motivo da dor, a gente não vai agradecer nunca. A gente vai reclamar. A gente vai se desesperar. A gente vai achar que aquilo é um absurdo estar nos passando por aquilo. E a gente vai rogar praga para um monte de lado, porque a gente não vai aceitar aquela dor. A gente vai se revoltar. Que a gente não vai compreender. Só que daí eu digo, eu não digo nada. Quem diz é os ensinamentos do Evangelho, dos Espíritos, é Kardec, a Gabi não diz nada.
É melhor falar isso porque vai ficar gravado e depois eles vão achar que a Gabi está dizendo, né? Não, não é a Gabi, é Kardec lá nos ensinamentos, é Jesus nos ensinamentos. Nada nos acontece por acaso. Nada. As nossas dificuldades, que são os nossos males, eles são os remédios que a gente precisa para nos tirar da zona de conforto, que a gente está ali belo e formoso, acomodado, porque a gente precisa evoluir. A gente precisa sair do mundo de provas, expiações e ir para o mundo de regeneração. Mas para isso, a gente precisa se esforçar. Para isso, a gente precisa olhar para nós. E aí já tem aquela frasezinha famosa, né? Conhece-te a ti mesmo. Ah, mas é difícil. Ai, é muito pesado, é doído. É. Quanto mais reclamar, sinto muito mais vai doer. Quanto mais achar que é pesado, sinto muito mais vai pesar. Porque a gente não aprendeu o que Jesus ensinou, que se a gente pedir ajuda, a gente vai ser ajudado. E o nosso fardo vai ficar mais leve. Mas a gente é tão limitado que a gente esquece essa parte. E aí a gente faz o quê? Reclama. É mais fácil. É mais cômodo. Reclama. Outra parte que a gente faz, atribui a outro a responsabilidade da nossa dor, do nosso mal. A gente não assume aquilo que é para nós. Porque é mais fácil atribuir a outro do que a gente se esforçar e tentar corrigir aquilo que está ruim, que tem que ser melhorado. Aí ele continua. Ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor? Não vai conhecer que Deus tem de poder? Senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado a beatitude e ventura dos vossos dias. Quando a gente aprender que tudo tem uma razão para estar acontecendo, quando a gente reconhecer as nossas imperfeições e começarmos a nos esforçar para corrigi-las, a gente não conhece o poder dele. Porque a gente reclama do problema, né? A gente reclama do mal. Porque ele é amargo. Aí o que a gente pede? Que ele seja aliviado, certo? E quem é que disse que a gente precisa que ele seja aliviado? A gente precisa aprender a compreender por que ele está ali. Aí ele vai ser aliviado. Para começar, a gente já pede tudo errado, né? Porque a gente quer o quê? Continuar na zona de conforto. A gente quer o quê? Continuar no mesmo caminho. É mais fácil. É mais tranquilo. Dar-se-á, não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura. O que é o brilho e a brancura? Quando eliminarmos as nossas perfeições. Quando aprendermos que somos seres em evolução. Quando compreendermos que nada termina com a morte física. É apenas uma etapa. Tudo continua. E que aquilo que a gente passa aqui é justamente para quê? Para que lá na frente a gente seja reconhecido, reconhecido, não sei se seria esse o termo, mas a gente tenha a compreensão do esforço que a gente fez e o quanto a gente corrigiu as nossas imperfeições. Então, a gente vai atingindo uma perfeição.
Quantas encarnações serão necessárias? Não sei. O acelerador, quem controla é a gente. A velocidade de caminharmos é conosco. Cada um no seu ritmo. Não tem que sair acelerando, porque não adianta acelerar para voltar depois. É melhor ir devagarinho e sempre. Né? Aí, a gente para pensar o que esses males que nos acontecem querem nos ensinar? Realmente elas têm, essas dores têm nos ensinado? Ou têm ensinado a gente a reclamar? A murmurar? A deixar a gente fechado num canto, sem querer ver ninguém? A simplesmente atribuir a outro a responsabilidade daquilo que é a gente que tem que resolver, porque a dor ela só vai ser amenizada quando a gente aprender o que ela tem a nos ensinar. E a gente vai esperando que as coisas aconteçam como crianças, num jardim de infância, que espera que todo mundo faça as suas vontades, ou a gente vai passar a agir como adulto, tomando as atitudes que devem ser tomadas para que os problemas sejam resolvidos. Olhando além da dor para entender o problema, aprender com ele e seguir a nossa caminhada. Em que situação a gente está? Na de jardim de infância ou na de adulto? A gente vai continuar pedindo para que Deus Pai alivie o nosso fardo. Mais fácil, né? Ao invés de pedir que Deus Pai nos dê a compreensão do porquê estarmos passando por aquilo. Ao invés de pedir, Deus Pai, nos dê o discernimento de compreender os motivos dessas dificuldades. Nos dê a sabedoria para fazer as escolhas certas diante das dificuldades. É mais fácil simplesmente pedir alivio. Igual criança no jardim que pede para que a dor seja tirada. Não é raro. Não estou dizendo assim, não estou falando aqui porque às vezes eu também já pedi para aliviar o negócio. Mas aí eu vi que o negócio não ia aliviar. Tinha que aprender porque que o negócio estava ali e eu tinha que aprender alguma coisa. Senão não vai. Se aliviar agora, vai acontecer de novo. Então, que o aprendizado aconteça de uma vez por todas. Que a lição seja aprendida de uma vez por todas. Aí, quando a gente começa a aprender a pedir de forma correta, alivia. Porque a gente aprende a ser mais resignado. A gente aprende a olhar que aquilo ali está no nosso caminho, independente de qual seja o problema. Está na nossa caminhada porque a gente precisa dele. E aí agora eu vou um pouquinho além. Porque a gente pediu para que ele tivesse aqui. A gente não lembra. Mas a gente pediu. Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Quem foi? Jesus. Para quem não ligou os passos. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduziste às mais absolutas misérias. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haveres querido experimentar o vosso servo.
que a gente faz diante dos problemas? Mesmo? Reclama. Reclama. Lamenta. Fica lá as pitangas, bergamotas, tangerina. Claro, tudo tem direito. Chorar vai resolver? Se revoltar vai resolver? Vai aliviar o problema? Pode, na hora, às vezes é necessário chorar para aliviar um pouco, mas para lá. Deu. Chorou? Chorou. Então agora vamos resolver o negócio. Vamos entender o problema. Senão a gente não vai ter que passar de novo pelos mesmos problemas. Aí ele continua, né? Não é H, é o Evangelho. Não é o Evangelho, é o Santo Agostinho. Não vão brigar comigo depois. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Por que a gente chora? Porque a gente está apegado aqui no negocinho, né? A gente não quer largar o osso, porque tá cômodo, tá bom? E a gente acha que tudo vai acabar. Não vai, é só um passinho do lado. Não posso sair muito do lado, porque eu saio do lado. Então tem que ficar assim. Não vai, é só um passinho do lado, depois respeito. Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para o além dos limites de um túmulo, ou seja, olhar a vida não como esse container, apenas que começou na data do nosso nascimento e vai terminar no momento em que desencarnarmos. Isso é uma fase. Vai continuar. Continuaremos sendo nós mesmos, com as nossas imperfeições, com as nossas limitações. Aí vem a parte 1. Com todos aqueles que não gostam, que a gente não vê hoje, aí depois a gente vai ver. Grudado em nós. Então, resolve o negócio de aprender a lição, para que depois fique mais fácil. Porque para semente ninguém vai ficar. Vamos falar sério. Se a gente está no centro espírita, a gente sabe que a vida continua. Que vamos ter tempo, tivemos e continuaremos tendo várias existências. Resta saber aonde serão as próximas. E depende do que estivermos fazendo agora. A gente está olhando só agora? Ou a gente está se preparando para seguir essa caminhada, aproveitando as oportunidades para aprender e cumprindo os compromissos que foram assumidos em outro momento? O que a gente está fazendo? Ah, mas eu não pedi para ter esse mal. Pediu. Sinto muito, pediu. E, na maioria das vezes, ele ainda foi aliviado porque a gente achou que suportaria mais. Aí, os benfeitores dizem, não, peraí, vamos aliviar um pouquinho, porque senão tu não vai dar a volta no negócio. Aí chega aqui, era para ser num grau 7, que a gente pediu, eles nos deram num grau 2, e a gente está reclamando que está pesado. Houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da eterna glória, reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Qual a nossa escolha? Continuaremos reclamando? Continuaremos chorando? Continuaremos achando que o negócio está meio pesado? Ou a gente vai lembrar que, se a gente fizer uma pequena oração, as coisas se aliviam? Por que a oração vai aliviar? Porque ela vai mudar a nossa frequência vibratória, ela vai fazer a gente olhar além do problema, ela vai nos dar o discernimento para compreender o que está acontecendo. Ela vai nos dar a força que a gente precisa para encarar a dificuldade
ou seja, tomar o remédio, ela vai tirar um pouco daquela amargura, daquele remédio, de forma que a gente suporte. A oração vai fazer isso. Mas aí, vamos aprender com essa dor? Ou não? E aí ele continua. Buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus nos prepara e procurai a causa no passado. Ah, mas por que eu estou passando por isso? Gente, vamos de novo. A nossa existência aqui não é a primeira. A gente já teve um monte. O que a gente fez, o que a gente foi, não sei. Cada um é responsável por suas lembranças, quando elas são permitidas. Porque na maioria das vezes, elas não são apagadas justamente para não interferir no nosso aprendizado. Por isso que a gente não deve estar sabendo o que a gente foi na outra vida. Pouco importa o que foi. Importa o que é agora. Importa compreender por que a gente está passando por aquilo. Se temos uma dificuldade, é porque algo fizemos em outra existência, ou muitas vezes nessa mesmo, para passar por aquilo. Ah, mas por que me fizeram? Não, para lá. Nós somos responsáveis por nós. Apesar de que estamos no jardim de infância, não estamos. A gente tem que agir como adulto e passar a ser responsável pelos nossos atos. E não passar a atribuir a culpa ou responsabilidade ou qualquer outra coisa a outro. Já está mais na hora de a gente ser adulto o suficiente para assumir as responsabilidades nossas. Então, aquilo que a gente passa aqui é responsabilidade nossa. Tudo que a gente está passando é para que a gente cresça. Porque quando a gente passa por um processo reencarnatório, onde a gente está lá programando o negócio, ou seja, estão redigindo o nosso contrato, porque tem um monte de letrinha lá que a gente não leu, tá? Mas está tudo lá e a gente assinou e se comprometeu, que essa é a pior parte. A gente se comprometeu em passar por aquilo, chega aqui, reclama e chora. Se a gente vai no banco pedir um empréstimo e não cumpre com o contrato, eles são muito mais cruéis do que Deus Pai, que nos dá outra oportunidade. Vocês já pararam para comparar esse negócio? Se eu vou lá no banco, faço um contrato de um empréstimo e não pago, os camaradas não querem nem saber, eles vão executar. Executar para cobrar. Se a gente não cumpriu com o contrato que a gente assinou lá, tá, a gente tem outra oportunidade. Para ver como Deus Pai ele é tão generoso, ele é tão sabedor das nossas necessidades, que ele nos dá oportunidades infinitas para crescermos. E ele não coloca nada no nosso caminho que não seja exatamente aquilo que a gente precisa para crescer. E a gente, como criança mimada, reclama, esperneia, chora, diz que a culpa é do outro e não aprende o negócio. Continua. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. A gente não olha o mal que nos acontece como oportunidade de crescimento, a gente se coloca em situação de vítima. É mais cômodo. É mais cômodo, é mais tranquilo me vitimizar. É mais fácil.
Ao invés de eu olhar o problema como um adulto de verdade, enfrentar o problema e resolver o problema. Porque a gente não compreende, não busca compreender o verdadeiro sentido daquilo que está na nossa caminhada. Algum sentido há, mas a gente busca. É mais fácil. E a gente tem até as meia-noite, né? Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, eu vou ler rapidinho, o comentário eu já fiz, né? Escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportá-las. Não sou eu, não é a gata, Santo Agostinho. Por que agora murmurar? Vós que pediste a riqueza e a glória, querereis sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós que pediste para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória. E que se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar na estumeira, dele, ao morrer, se despediria uma alma rutilante, alva e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, então, prescreve aos atacados de obsessões cruéis e de crucificantes males? Só um é infalível. A fé, o apelo aos céus. Por que, ao invés da gente reclamar daquilo que nos acontece, a gente não ora agradecendo? A gente não ora pedindo a sabedoria para encarar o negócio como adulto. Ao invés de reclamar. A oração. Está lá? Pedi e obtereis. É um trechinho do Evangelho também. Eu já esqueci. Bem feito, caiu. Literalmente. Aí, quando tu lembra, levanta. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hino ao Senhor, oração. O anjo, à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. O caminho que a gente tem para seguir. O como a gente vai enfrentar o problema. A clareza, a calma. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Ele ainda fala, poucos dias brumosos. A gente acha que é muito. É do tamanho que a gente precisa. E aí a gente cisma em pedir para que o sofrimento seja aliviado. Vamos pedir certo. Para que a gente tenha a sabedoria de enfrentar o problema. Para que a gente saiba tomar o remédio certo. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. Façam o teste. A partir de hoje. Diante da dificuldade, façam uma oração. Vai ver que vai ser mais fácil. O Senhor, após o seu selo em todos os que nele creem, o Cristo vos disse que com a fé se transporta montanhas. Fala no Evangelho também, não? Ou seja, já faz tempo que estão tentando ensinar a gente, né? Ou eu mais faz tempo. E a gente é teimoso em não aprender. Mas um dia a gente vai falar. Eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé, por amparo ficará sobre a égide e não mais sofrerá. Fé raciocinada. Vamos entrar aí numa outra partezinha. A gente tem que compreender o que está acontecendo.
Mas aí assim, a gente vai ter que se conhecer. Por que está acontecendo? É porque alguma coisa errada aconteceu. Alguma coisa errada eu fiz lá atrás. Alguma coisa eu tenho que reparar. Aí a gente tem que combater outras duas coisinhas em nós, porque a gente vai ter que se reconhecer naquele problema. Orgulho e vaidade. A gente não pode deixar que essas duas coisinhas façam com que a gente não faça uma oração ou não peça auxílio. A gente vai ter que ser humilde o suficiente para pedir a ajuda quando esta for necessária. E a gente vai ser ajudado. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto se estorce em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando, com os anjos, hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Quando a gente compreende que tudo aquilo que passamos nessa existência tem um sentido, tem um propósito, que é fazer a gente evoluir, as coisas ficam mais simples. Ditosos os que sofrem e choram. Alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Isso aqui foi escrito logo ali. Santo Agostinho, Paris, 1863. Logo ali. E aí? Que atitude continuaremos a ter diante do mal que a gente tem na nossa caminhada? O que a gente vai fazer? Reclamar? Chorar? Espernear? Fazer igual criança birrenta quando não ganha alguma coisa? Ou a gente vai agir como adulto, olhar para o problema, ter humildade de pedir ajuda quando necessário for e encarar o problema para resolvê-lo? Todas essas nossas aflições, dores, é para nos tirar da zona de conforto. Não falamos que o mundo está passando de provas e expiações para regeneração? É por isso. Se não nos acontecer nada, a gente fica no nosso dia achando que está tudo muito bem. Alguns estão assim. Problema deles. O acelerador é nosso. Nós vamos acelerar a nossa caminhada conforme a nossa capacidade. Conforme aquilo que a gente compreende. O que não pode é ficarmos parados. E essa evolução, ela não se dá a galope. Não tenho essa ilusão também. Quando que a gente vai compreender que um dos grandes ensinamentos de tudo isso é a gente se reconhecer, reconhecer as nossas imperfeições e aprender a respeitar o próximo? A gente está há 20 meses diante de uma das tremendas provas que o mundo está enfrentando. O que a gente aprendeu? Que lições ela veio trazer? Ah, mas ninguém aprendeu. Não. Vamos olhar para a gente. O que a gente aprendeu? O que a gente fez nesse período? A gente buscou compreender? Mudou alguma atitude? Ajudou alguém? Se ajudou, só reclamou que deu tudo errado. O tempo que a gente vai levar para enfrentar os problemas é nosso. Se a gente pedir para que Deus alivie o nosso fardo, só que se a gente não aprendeu tudo que tinha que aprender no momento, novamente vai surgir outro. E aí a gente vai. É nosso. Essas
gente vai fazer com as dificuldades que nos são colocadas na frente? Lembrando, mais uma vez, que está lá no contratinho assinado, nas letrinhas miudinhas, todas as coisas que estamos passando. Não tem outra alternativa a não ser isso. A gente vai ter que se esforçar. A gente vai ter que... Aí, se a gente pegar mais uma partezinha do Livro dos Espíritos ou do Evangelho, mas tem uma partezinha que diz ali assim, ó, espíritas, instruídos. Qualquer um, só espírita, qualquer pessoa, ela tem que se instruir. Ela tem que compreender, ela tem que buscar ter um entendimento sobre aquilo. Mas só estudar e não praticar, também não dá. Fé sem obras é morta. Não estou dizendo que tem que fazer coisas exorbitantes, não. Obras com a gente. Vamos lá. Se eu tenho que passar por um processo de transformação, para me transformar de um espírito de provas e expiações para um espírito em regeneração, é comigo que as obras têm que acontecer. As imperfeições eu tenho que lidar dentro de mim. Eu tenho que combater o meu orgulho, a minha vaidade, a minha ignorância, o meu egoísmo. Aqui começam as obras da fé. Para depois poder fazer a outros. Aprender a respeitar o próximo. A gente exige que os outros nos respeitem, mas a gente respeita? Ou a gente reclama e fala mal? Esses 20 meses foi uma oportunidade para a gente evoluir. Alguns aproveitaram. Muitos. Muitos reclamaram. São provas de vidas? São. Cada um no tamanho necessário para si. Cada um de acordo com o que pode suportar o fardinho nas costas. Nada mais além, nem a quem. Mas na medida certa. Aprendemos de fato? Está em tempo. Se não aprendermos, de fazermos uma recapitulação e buscarmos aprender. Buscarmos compreender tudo isso. E agora? Quais são as nossas dores mesmo? Quais são os nossos males? Compreenderam que o mal é o remédio que a gente precisa para a evolução? Ou não? Que atitudes vamos ter a partir de agora? Lembrando que temos um compromisso. E não pode ser igual dieta, né? Que começar só na segunda, né? Tem que começar agora. Não é aquela coisa, não, segunda eu vou mudar. Não perde mais esse tempinho. Aproveita agora, já começa a corrigir aquele probleminha. Já começa a resolver, já começa só. Vamos começar a compreender. Eu consigo resolver, mas vamos começar a entender. Já não reclamar hoje já é um grande passo. Pode ser que durante a semana a gente faça uma reclamação, porque a gente não vai conseguir trocar todo, virar o disco de uma hora para outra, né? Mas vamos tentar não reclamar tanto. Então, hoje eu já não reclamo mais. Tenta amanhã fazer uma oração no começo da manhã e não reclamar até o meio-dia. Deixa para reclamar só de tarde. Tá? Na terça, procura reclamar só depois das 3h30. E assim, devagarinho, a gente vai indo, sabe? E vai aprendendo. É assim. De repente, se na quarta reclamar, tudo bem, não tem problema. Mas já na sequência, já não reclama mais. Já tenta aprender aquilo. Já lembra? É difícil. Lembra do orar e vigiar. Lembra de pedir ajuda, o discernimento para compreender o porquê daquilo. Respira. Né? Oxigena o cérebro, aí o pensamento fica mais claro. Fica trancado, né? Sem respirar.
Aprende a respirar, troca energia, troca vibração. Ajuda. Beleza? Quando a gente diz que vai fazer uma coisa dessa aqui, é porque a gente também precisa aprender isso aqui, tá? Não é só para você. A gente faz isso porque a gente também precisa aprender. Normalmente as palestras é porque o palestrante precisa aprender mais que quem vai escutar, né? É bem isso, sim. Pra ele não reclamar, que a gente faz. Tenhamos todos uma boa semana. Saibamos pedir, saibamos agradecer, saibamos compreender tudo aquilo que a gente tem na nossa caminhada e que saibamos tirar o melhor proveito. Obrigada. Nós agradecemos, falar com o nosso irmão. Vamos todos para casa refletindo hoje, né? É necessário saber reconhecer-se no estágio reencarnatório em que cada um se encontra e dar o verdadeiro significado ao momento vivenciado como experiência neste veículo orgânico transitório. Saber da necessidade, da oportunidade recebida para superar os infortúnios morais cometidos no passado e entender-se no aprendizado para a recuperação espiritual, como consequência a depuração das enfermidades através do corpo. Muito é nos dado como ensinamentos a serem observados na intimidade de cada um, saber exteriorizá-los em ações e ter como consequência a ação no bem com o próximo. Definir o que queremos como livre-arbítrio, sabendo conscientemente que seremos cobrados, cedo ou tarde, das ações efetuadas. Para isso, é necessário agir no bem, com amor, consigo e com o próximo, aproximando-nos de Jesus, nosso mestre e nosso guia. Queridos irmãos, sigamos com os nossos pensamentos em Deus, em Jesus, e daremos sequência agora ao passo. Podem seguir sentados e faremos ele aqui mesmo de forma coletiva. Basta para isso estarmos receptivos, vibrando nosso pensamento em Deus e em Jesus. Deus, nosso Pai, conceda a nós, todos aqui presentes, os bálsamos salutares para o refazimento de nossas forças físicas, psíquicas e espirituais. Conceda-nos conforme nossa necessidade e nosso merecimento, para recebermos teu amor neste momento em forma de boas energias, através da espiritualidade amiga, responsável pelo espaço de hoje. Pai nosso de amor e justiça, bondade e misericórdia, que está por toda parte, santificado seja o vosso nome, que possamos honrá-los através de nossas ações diárias. Venha até nós, Pai, através do teu amparo constante em nossas vidas. Seja feita, Pai, a tua vontade, mas nos dê coragem, paciência, resignação e entendimento para bem passar nossos dias. Dai-nos o pão de cada dia, não só o pão físico, mas tudo que o Senhor julgar necessário em nossa atual existência. Nos ensine o perdão, para que o Senhor nos perdoe. Ensine também o amor, o trabalho e a esperança. Que possamos vigiar nossos pensamentos e nos lembrarmos do benefício da oração, para então não cairmos nas tentações do caminho. E livra-nos de todo mal que nós mesmos colocamos em nossa jornada. Pedimos, Pai, que neste momento
as bênçãos aqui trazidas até nós possam chegar a todos que amamos. Chegue também em nossos lares e em nossos locais de trabalho. Que esse bálsamo acalente a cada espírito encarnado e desencarnado que esteja precisando de boas energias. Gratidão, Pai, por cada oportunidade em nosso caminho. E vamos em paz e que tenhamos uma abençoada semana.